Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, como é que vocês estão nesse dia de sábado maravilhoso? Tá tudo bem, né? Em nome de Jesus. Queria compartilhar com os irmãos a palavra do dia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o apóstolo João, no capítulo 13, que diz assim: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Nós conhecemos essa passagem, né? Que é a passagem que Jesus, antes de ser crucificado, fez um ato, quis demonstrar aos seus apóstolos o quanto ele os amava, né? Lavando os pés dos seus discípulos, aqueles que ficaram com ele durante um tempo. E a gente percebe aqui que quando Jesus está lavando os pés dos discípulos, quando ele chega em Pedro, Pedro simplesmente dá a Jesus uma palavra de rejeição. Fala: Senhor, o Senhor é o Deus de toda a terra, o Deus de todo o universo, o Senhor vai lavar meu pé? Ou seja, de maneira nenhuma. E Jesus chega para ele e fala: olha, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. E não precisa você entender agora o que eu estou fazendo, mas mais lá na frente você vai entender o significado disso. Às vezes, ou vamos dizer na maioria das vezes, Deus quer nos abençoar grandemente e começamos a questionar. Pedro, aqui na sua simplicidade, ele quis dizer para Jesus que ele não era nada, realmente. Se a gente for analisar, né, o Deus de todo o universo, tirar as sandálias dos pés de Pedro e lavar os pés de Pedro, no mundo atual hoje isso é loucura, né? E Jesus fez isso para mostrar para Pedro e para mostrar para todos os apóstolos que ele veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida por resgate de muitos. Sabemos que Pedro foi um homem muito ousado. Depois que Jesus ascendeu aos céus, ele foi muito usado por Deus. E nós que somos filhos de Deus, que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, às vezes questionamos Deus por tantas coisas. Às vezes Deus quer fazer o melhor para nós e às vezes questionamos as coisas de Deus, questionamos por que Ele está fazendo dessa maneira. Pedro, ele era ousado, ele perguntava e ele falava mesmo. Mas não é muito sábio, às vezes, nós estamos questionando o Senhor. Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe dos nossos anseios, dos nossos desejos, Ele sabe das nossas fraquezas, Ele sabe de tudo aquilo que ocorre conosco. Ele simplesmente quis provar para Pedro aqui, para os apóstolos, o amor que ele tinha por eles. E os serviu durante o tempo inteiro. Enquanto ele esteve na terra, enquanto ele esteve com os discípulos, ensinando-os e ordenando ele as coisas, para que eles fizessem da mesma maneira. Assim somos nós quando aceitamos a Cristo, devemos ter o mesmo Espírito do Senhor sobre nós, com a vontade, com o prazer, com o amor de servir as pessoas, porque foi isso que Jesus fez. Ele serviu o tempo inteiro,
Ele morreu por nós, Ele morreu pelos nossos pecados. E nós às vezes temos dificuldade de servir ao nosso próximo, coisa que a Bíblia fala que nós devemos servir uns aos outros, amar uns aos outros, como Jesus nos amou o tempo inteiro. Nós devemos amar uns aos outros, nos doarmos uns aos outros, servirmos uns aos outros, né? Dar com uma mão sem olhar o que a outra está querendo, ajudar as pessoas. Foi isso que Jesus fez. Ele morreu na cruz pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelos nossos pecados, e Ele quis mostrar simplesmente um grande amor que Ele tinha. E às vezes nós, por às vezes, temos alguma coisa além daquilo que a gente acha que é bom, que a gente acha que somos o melhor, que a gente acha que fazemos o melhor. Queremos às vezes estar acima das pessoas, por às vezes Deus nos usar um pouquinho mais, achamos que somos melhor do que os outros. Não somos. A Bíblia fala lá em Colossenses, em Filipenses, que o Senhor Jesus, Ele não usurpou a sua glória em ser Deus, mas Ele se humilhou, se esvaziou, foi obediente até a morte de cruz. O que eu estou querendo dizer com essa palavra, meus irmãos? É porque quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado. Quanto mais Deus te usar, mais nós deveremos nos humilhar. Quanto mais Ele nos usar com ousadia, mais nós devemos nos humilhar. Quanto mais Ele crescer em nós, nós precisamos diminuir, para que a gente possa uma hora chegar e dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso que nós precisamos buscar dEle. Aqueles homens, até antes de Jesus ascender aos céus, eles estavam cheios de dúvidas, cheios de perguntas, cheios de questionamento, mas quando eles se viram sós e Jesus ascender aos céus, ficaram preocupados. Mas Jesus falou para que eles ficassem em Jerusalém, para que do alto fosse revestido, e depois saíssem em Jerusalém, Judéia, toda Samaria e os confins da terra. E eles ficaram ali no cenáculo, perseverando em oração constante, até que veio o poder do alto e fez com que eles recebessem o poder do Espírito Santo. Aí sim, aí eles saíram e foram ousados. E por causa desses 12 homens que Jesus usou, hoje nós estamos aqui falando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus. Eles não olharam para as circunstâncias, eles não olharam para os problemas, eles não olharam para as dificuldades, eles não olharam para as tribulações. E nós, às vezes, como vamos fazer algo para o Senhor, colocamos tanto empecilho, colocamos tantas barreiras, tantas coisas que às vezes queremos fazer, mas vai ver e vamos pensar assim: nossa, vai ter tanto problema, eu não vou fazer isso. Será que é do Senhor? Uma coisa é certa: nós não precisamos consultar a palavra de Deus. Ele quer que nós vamos e preguemos o Evangelho, o ID de Jesus. Foi para isso que nós fomos chamados, para ganhar almas para o reino do Senhor, para ajudar os necessitados, para pregar as boas novas do Senhor, assim como foi feito conosco. Alguém pregou para mim, alguém pregou para você, e você aceitou a Cristo, e isso tem que perseverar, isso tem que ir adiante. Eu não posso colocar uma lâmpada debaixo de uma cama, eu tenho que colocar lá em cima, e ela vai iluminar todo mundo. E nós somos luz, nós somos sal, nós precisamos iluminar esse mundo, ganhar almas para o reino de Deus, servir, ajudar. Foi para isso que nós fomos chamados, meus irmãos. Pregar a palavra do Senhor, não ficar acomodado, não olhar para as circunstâncias, não olhar para as dificuldades, mas olhar para Jesus. Foi isso que os apóstolos fizeram depois que foram revestidos de poder pelo Espírito Santo. Eles saíram, e todos vocês sabem qual foi o final deles, com exceção de um só que morreu de morte natural. O resto foi tudo martirizado. Mas eles não olharam para isso, porque eles criam, eles sabiam o que eles tinham visto, e eles sabiam o que ele estava fazendo. E nós precisamos saber o que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo o que deveríamos fazer mesmo: pregar a palavra do Senhor, ser testemunho vivo de que Cristo vive em mim, de que Cristo vive em você, de que Cristo vive em nós? Ou nós estamos acomodados, simplesmente sentados, esperando acontecer, esperando as bênçãos descer do céu? As bênçãos vão descer do céu sim, mas nós precisamos ganhar almas para o reino do Senhor. Sairmos às vezes do comodismo, da zona de conforto. Se nós queremos ganhar alma, é guerra, é luta,
é batalha, fomos chamados para guerrear contra o inferno, irmãos. Não é ficar acomodado, não, se deleitando só naquilo que eu quero, se deleitando só naquilo que eu gosto, se deleitando só naquilo que eu acho que eu mereço, que eu preciso, esquecendo daquele que está lá fora, muitos, às vezes partindo sem Jesus. Você teve essa oportunidade, como eu tive, estamos falando sobre isso agora, e os que estão lá fora, que às vezes não tem essa oportunidade, ninguém falou de Jesus para ele. Que nós possamos guardar isso no nosso coração e pregar o Evangelho, ser testemunho vivo de que Cristo reina em mim, de que Cristo reina em você, de que Cristo reina em nós. É isso que nós precisamos. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tenham um sábado abençoado na presença dEle e pregue o Evangelho de Jesus Cristo, pregue as boas novas. Amém? Fiquem em paz, em nome de Jesus.